Hoje, 4 de outubro de 2020, como todo mundo já sabe, estou completando 42 anos de vida. 42. Imagine. Pega aí 11 mais 31 e você vai ter 42. Por que 11? Porque foi com 11 anos de idade que eu comecei a trabalhar. Então faz 31 anos que eu trabalho. As pessoas, de forma inocente, não sei se por bobagem também, em vista de eu haver pedido, desde 2016, quando a maioria me conheceu, para que nessas datas festivas, aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Páscoa, ninguém viesse me desejar, saudações, porque tudo isso para mim é uma tremenda bobagem. Uma tremenda bobagem. Para mim, Para mim é uma tremenda bobagem. Em 2016, em 2017, 18, algumas pessoas vinham, no inbox lá do Facebook. Na época o grupo do Facebook tinha postagem semanal, diária, e as pessoas diziam para mim assim: Carlos, às vezes me chamavam de capitão, às vezes me chamavam de Henrique, e essas pessoas diziam para mim assim: meu sonho, a minha vontade era desejar um feliz aniversário seu. E aí, para fazer a vontade, de uma maioria, na época eu criava, frases, e toda vez que o Facebook notificava alguém da minha lista de contatos, eu ia lá e mandava a mesma frase que mandava para uma pessoa, mandava para todas, desejando aí o feliz aniversário. E eu percebi nesse tempo que eu ficava fazendo isso, que tudo continuava da mesma maneira, tudo continuava da mesma forma. Às vezes as pessoas elas esperam, 12 meses para poder ser lembradas. 12 meses para poder se reunir com a família em datas festivas como Natal e Ano Novo. Outra hora as pessoas elas esperam 12 meses para completar o ciclo de um ano, para que de alguma forma ela ou ele, seja percebida. De ontem para cá, eu tenho recebido aí da minha lista de transmissão aqui pelo WhatsApp, que não é grupo, tá? É apenas pessoas que fazem parte da minha lista de contatos, e que eu criei uma lista de transmissão, em vista que o WhatsApp, há alguns meses atrás, limitou o repasse de áudios, imagens, textos, que era de uma forma indeterminada, para no máximo 5 pessoas por vez.
E aí eu descobri, através de algumas pessoas que me ajudaram, sobre a lista de transmissão. Então aqui não é grupo de WhatsApp. E essas pessoas... Feliz aniversário, Carlos. Que você tenha muitos anos de vida, que você seja feliz. Ano retrasado e ano passado, eu cheguei até a ser ignorante com algumas pessoas. Esse ano não. Porque em alguns aspectos já dei o braço a torcer, porque infelizmente uma grande maioria finge entender e compreender aquilo que eu falo, né? Então, eu já pedi trocentas vezes para que nessas datas ninguém viesse me felicitar com palavras, através de textos, áudios, né? Porque eu não preciso disso. Data de aniversário, para mim, nem deveria existir. Tudo isso faz parte de uma colocação de crenças. Ninguém sabe precisamente o valor do tempo e nem do espaço, a não ser quem tem ido lá para compreender todas essas coisas. Mas infelizmente, né, eu, como a grande maioria que tenta se desvincular de um sistema tão banal e fajuto como esse em que vivemos nesse mundo, dentro desse planeta aqui, às vezes a gente tem que ficar calados, né, para poder você não apelar com alguém que, através de uma forma inocente, né, vem te fazer algumas felicitações. E por que você, ao ver eu dizer essas coisas, deve achar assim, poxa, parece que o Carlos aí, ele é inconstante, né? A questão não é inconstância. A questão é a minha racionalidade acerca das coisas que eu conheço. Entendeu? Porque se eu fizer o chamamento aqui para que se deseje feliz aniversário, eu terei que dar parabéns todos os dias, primeiro para mim, depois para os outros. Porque só de você cochilar ou dormir e acordar, quer dizer que você nasceu de novo. Se for olhar o termo aniversário, eu faço aniversário todos os dias. Todos nós fazemos aniversário todos os dias. Entenderam? Mas se você pensar, procurar, estudar o sentido disso, dessas coisas relacionadas a confraternizações, a esses meios aqui que eu estou dizendo aqui, você vai ver que, no final das contas, nada tem significado. Nada. Porque é chato, né? Eu tenho que também me colocar no lugar
das pessoas, né, que desejam feliz aniversário uma para as outras, como fizeram comigo, e ver como é ruim a gente não responder, porque eu não respondo. Porque desde 2016 eu tenho falado, né, para todo mundo que me ouve, que isso para mim é banal. O que é bom no decorrer do tempo em que chamamos de aniversário ou de mudança de números é você saber que o que você fez desde quando você se tornou consciente até aqui se tornou para você um jugo leve ou pesado. Por que que no início desse áudio aqui eu somei 11 mais 31? Para todas as pessoas que moraram ou sempre morou em capital ou não, nós que somos maiores de 40 anos de idade, pelo menos na minha época, eu não posso dizer a sua, por mais que tenhamos a mesma idade, que você tinha essa atitude. Por quê? Porque eu vim de um berço pobre, desfavorecido financeiramente em todos os aspectos. Eu não tive um pilar educacional que me fizesse ter racionalidade no meu comportamento quando criança. Então, na minha época, quando eu tinha ali 8 anos de idade, que é onde você está mais maduro como criança, né? Hoje, as crianças de 5 anos, 6 anos, e muitas das vezes estão mais maduras do que certos adultos de 40, 50, 60 anos. Porque o mundo se tornou informatizado. Na minha época, eu fui conhecer telefone quando eu vi a primeira vez um orelhão público. Eu nem sabia o que era. Então a parte da minha educação, ela foi em torno do que é primitivo e leigo. Porque quando chegava visitas na casa da minha tia, onde eu morei, ou na casa da minha avó, onde eu morei também, eu escondia debaixo da cama. Eu escondia dentro do guarda-roupa. Porque a gente tinha medo de quem chegava na casa da gente. Hoje as crianças, quando chega alguém, elas já invadem o assunto do pai, da mãe, e muitas das vezes não tem nem educação e já fica intrometendo, né, em assuntos alheios, tudo por causa da informatização. Na minha época não era assim. Então por isso que quando eu olhava para uma visita que ia visitar a minha avó ou a minha tia, eu corria para debaixo da cama. E acredito que várias outras pessoas também tiveram esse comportamento. Porque não se pode comparar uma criança de 35 anos atrás, de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, com essa geração aqui. Então eu posso dizer que me tornei consciente com 11 anos de idade. Quando pela primeira vez eu estourei as minhas mãos peneirando meio caminhão de areia. Eu nem sabia peneirar.
Eu me lembro que eu usava a peneira para peneirar a areia. Eu, ao invés de mexer só os braços, eu mexia o corpo inteiro, porque eu não sabia. Quando eu senti a primeira vez o cimento misturado com a areia e a água cortando o meu pé, onde eu estava ali sendo ensinado, né, a misturar areia e cimento para fazer a massa, eu passei a ser consciente. Mas desde novo, todos nós sabemos o que é certo e errado. Saber o que é certo e errado é uma coisa, ser consciente é outra. Então, quando eu somo 11 mais 31, que dá 42, eu tenho carta branca para dizer que em 31 anos de vida, partido dos 11 anos até agora 42, eu nunca precisei roubar ninguém. Eu nunca precisei mendigar o pão de cada dia para ninguém. Eu não precisei culpar a sociedade e fumar um cigarro de maconha, fumar uma pedra de crack, usar uma cocaína. Nunca. Coloquei um cigarro na boca. Fui experimentar a bebida alcoólica lícita porque foi uma opção. Mesmo assim, eu não sou um cachaceiro, eu não sou um viciado. Quando eu bebo sozinho no meu apartamento. Eu gosto de tomar um banho de banheira e na banheira mesmo tomar meu uísque, meu vinho. Às vezes, analisando alguns documentos, eu abro ali uma Itaipava, uma Brahma, no latão mesmo. Coloco ali num copo e bebo e degusto sozinho. Porque eu não atraio problemas para minha vida e nem para a vida de ninguém. Então, completar 42 anos a partir da consciência de 11 a 31, 42, são poucas as pessoas que conseguiram chegar aqui. Poucas. Eu não tive uma formação familiar onde eu pudesse chamar minha mãe de mãe, nem meu pai de pai. Porque meu pai eu fui conhecer quando ele já estava morto. Onde eu tive o prazer de conhecê-lo em Nírio. A minha mãe nunca soube ser mãe. A mãe, que não é biológica e que eu considero, tanto quanto a que é biológica, é a minha madrinha. Que desde o início dos meus relatos eu tenho dito minha mãe. E de uns meses para cá, quase um ano, eu tenho fazido, as pessoas entenderem que a referência não é de minha mãe biológica, e sim de minha madrinha. Então eu não tive uma formação familiar. A minha faculdade, a minha universidade, ela foi do portão para fora, panfletando para supermercado
entregando medicamentos para farmácia em bicicleta, dormindo em oficina mecânica. Eu nunca tirei nada de ninguém. Nunca roubei, nem furtei um centavo de réis. Nem muito menos menti para que alguém me sustentasse. Pelo contrário, desde meus 11 anos de idade, eu trabalho. Em 2004, fui contemplado com o prêmio da loteria, que está ao alcance de qualquer brasileiro que queira jogar e acreditar que vai dar certo e ganhar. Tive um grande professor, o senhor Otávio, que me ensinou tudo o que eu sei. Poderia muito bem estar usufruindo como já usufruo, mas com mais tranquilidade, com mais repouso, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu represento para mim mesmo. Eu não precisava jamais, de 2004 para cá, mesmo com a incerteza de que eu ia viver ou não, porque eu renasci de novo no dia 20 de agosto de 2007. Então, somando de 2004 para cá, eu não precisaria nunca trabalhar e nem precisaria mais acertar na loteria como acertei das outras vezes que acertei. E que inclusive lá no grupo do Facebook eu deixei até os comprovantes anexados. Fiz questão de fazer isso. Poderia viver só com o rendimento da poupança. Estou falando de rendimento de poupança, que é mínimo. Esquece rendimentos a longo prazo de investimentos. Estou falando de poupança. Mas mesmo assim, eu optei para o mercado financeiro. Mesmo assim, o meu prazer continuou sendo analisar relatórios inconclusivos financeiros de empresas que estavam sendo roubadas. Porque tais empresários sempre confiaram em mim. O apontamento para a solução do problema financeiro da sua empresa. Então, se for para olhar para o dia do meu aniversário, 4 de outubro hoje, o maior presente entre todos que eu já ganhei na vida foi o de ser honesto. Porque a faculdade do mundo, ela não teve o prazer de me oferecer um cigarro de maconha. Ela não teve o prazer de me oferecer uma cocaína. Ela não teve o prazer de me oferecer uma pedrinha de crack. Em nenhum momento eu deixei a faculdade do mundo dizer que os meus problemas era porque a sociedade havia me taxado. Não. Desde pequeno, dos meus problemas, cuido eu. Eu vejo homens e mulheres que crescem, dentro de casa, tendo um pai, uma mãe, que desde novo sempre deu tudo, e o camarada cresce
E a primeira merda que ele faz é usar drogas. A segunda merda é violentar a família. A terceira merda é atentar contra a vida do seu semelhante. Isso prova o quê? Que estrutura familiar não tem nada a ver com a formação de caráter de ninguém. Você pode nascer em um berço desfavorecido financeiramente como eu e vencer na vida, ou você pode nascer em um berço favorecido e se tornar um merda, como muitos por aí. Muitos. As pessoas, há um tempo atrás, né, me perguntaram assim: olha, Carlos, eu fico imaginando como seria se você fosse pai. Pai biológico. Não é pai de filhos adotivos, não. Pai biológico. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha um colega, né, que na época eu chamava de amigo, porque eu não sabia que amigo não existe. O que existe é colega. Então eu chamava ele de amigo. O nome dele é Alexandre, né? O Alexandre, ele tinha tudo. E na época, quando lançou o Super Nintendo, que vinha com aquele joguinho do Mario, não sei se é Mario Bros ou Mario World, não sei. Só sei que vinha o Mario. Ele chamava todo mundo da rua para jogar videogame na casa dele. Só os finais de semana. E na época, vou voltar um pouco só, eu estava com 12 anos. Ele chamava todo mundo. Eu, o Pedro, o Washington, o Felipe, né? O Adriano, a Poliana, a Sara. Todo mundo ia para casa dele, a mãe dele servia pra gente suco, aquele suco de pacotinho, com biscoito recheado da Imoré. Eu lembro até hoje. Quando não era biscoito da Imoré, era aquele biscoito de água e sal. A manete passava na mão de todo mundo. Toda vez que a manete vinha na minha mão, ele tomava a manete de mim. Porque era uma fase do Mario lá. Aí você jogava. Se você perdesse, você passava a manete para outra pessoa. Então eu completei 13 anos e desde os 12 eu passei a amadurecer com 11, né? Então eu vinha observando a atitude dos meus colegas, que eu chamava de amigo. E eu percebia um certo desdenho do Alexandre lá por mim. E eu coloquei na balança e vi que o Pedrinho morava numa casa boa, o Washington, a Sara, a Poliana, o Adriano, né? O Felipe, que inclusive era o meu vizinho. A casa da minha avó já era cheia de netos, o telhado era de amianto, minha avó costureira. Aquela meninaiada, e a única casa feia da rua, mas porém murada, mais feia, era da minha avó. Se você chegasse na esquina de cima e na esquina de baixo e perguntasse nessa rua quem é a família mais pobre, eles iam apontar minha avó. Então talvez por eu ter sido pobre,
é que ele não deixava eu tocar as mãos na manete do videogame dele. E ele teve um pai, uma mãe. E nós tínhamos a mesma idade. Eu tinha uma mãe que não sabia ser mãe, que vivia me jogando nas costas de parente, e eu não tinha pai. Eu sabia que de chocadeira não havia sido formado, mas quem era meu pai? Era um policial? Era um caminhoneiro? Era um borracheiro? Um pedreiro? Quem era? Um médico? Quem era? Daí os meus outros colegas, que tinham pai e mãe dentro de casa, toda vez que era festa de aniversário deles, eu e os meus primos não eram convidados. Mas quando eu e os meus primos estavam na rua jogando bola, bola sim, eu nunca joguei futebol não. A gente brincava assim, um toque. Era uma pessoa no gol, um tocava pro outro, até a vontade de chutar pro gol, chamava um toque. Aí todo mundo enturmava. Mas para convidar para a festa de aniversário deles, do Pedro, do Felipe, do Washington, da Sara, da Poliana, do Adriano, a gente não era convidado, porque nós éramos pobres. E pobre come muito. Em outras palavras, nós éramos favelados. Mas não eram os meus colegas que pensavam isso, eram os seus pais. Porque uma criança, naquela época, com a mesma idade que eu, não tinha tempo de pensar essa baboseira. Mas se praticasse a tal baboseira, é porque ouviu os pais dizerem. Quando eu estava com 13 anos, foi a última vez que eu entrei na casa do Alexandre. Eu entrei, eu, o Pedro e a Sara, foi numa quinta-feira, e quando chegou a minha vez, ele novamente tomou a manete da minha mão e me mandou embora da casa dele. Eu já até contei isso para todo mundo que já tem me acompanhado. Na minha festa de aniversário, nem parabéns eu ganhava. Era um pão com manteiga e ir para a obra trabalhar. Eu entrava dentro de tubulões de 3, 4 metros. Eu já falei para vocês que eu tinha um enxadão com um cabo bem curtinho. O cabo deveria ter entre 15 e 20 centímetros. Eu sentava no fundo do tubulão para poder fazer a sapata. Porque eu era bem magrinho, bem franzininho, bem raquítico mesmo. Então todas as obras que eu passava, os mestres de obra aproveitavam de mim só nessa parte, para descer e fazer a sapata. E na época eu ganhava muito dinheiro. E em relação lá ao Alexandre, foi a última vez que eu entrei na casa dele. E ainda com 13 anos de idade, 13 anos ainda, eu lembro que a gente saía na rua, à noite, todo mundo brincando de pegador de esconder, autorinha. Outra hora a gente andava de bicicleta até a Lagoa da Pampulha. A gente ia para o bairro Floramar, a gente ia para o bairro Mantiqueira, Maria Helena, Venda Nova, Letícia, Céu Azul, Jardim Leblon, Santa Amélia, Santa Branca, tudo de bicicleta. Só que eu não tinha a minha bicicleta.
A minha bicicleta era emprestada, né? E teve uma vez que a gente estava a pé, dando volta no bairro, porque a gente saía de um bairro e ia brincar com as pessoas de outro bairro, com 13 anos de idade. E a gente costumava, né, a bater campainha na casa dos outros e sair correndo. Então tinha uma casa que o muro era todo feito de pedra, pedra mesmo, aquelas pedras que a gente chama de pedras Santomé, todas deitadas na horizontal, e subia, né, aquele muro assim vertical bonito. Não tinha cimento, não tinha argamassa, não tinha nada, era tudo montado, muito bonito. Então era uma casa muito linda, próximo ao bairro São João Batista, perto da favela Nossa Senhora da Aparecida, ali perto da antiga 12 de outubro, né? E ali a gente passava sempre na beira dessa casa, a gente tocava campainha, por ser uma casa muito grande, né? Uma casa muito bonita, e saía correndo. Nesse dia era o dia de eu tocar campainha. Então quando eu fui tocar campainha, o filho da dona saiu, ele já estava com o portão já meio que aberto, mas como o portão ele era recuado um pouco para dentro do muro, não era aquele portão assim de superfície, né, que você passa e vê o portão quase do lado de fora do muro, não. O portão ele era para dentro do muro, era muito bonito, sabe? A entrada assim parecia tipo uma gruta, muito bonita mesmo. Então não tinha como eu perceber que o portão estava encostado. Mas ali o filho da dona estava me esperando. Na hora que eu levei minha mão para tocar a campainha, ele segurou minha mão. Só que ele não fez nada comigo. A mãe dele veio, conversou comigo. E todos os meus colegas, né, que eu chamava de amigos, saiu correndo. Sumiram. Ninguém voltou para trás para poder saber se eu estava bem ou não. É lógico que naquela época não tinha essa mentalidade, nem essa maldade que hoje eu tenho. Por isso que eu uso o termo como se eu estivesse vivendo agora e fazendo as minhas colocações, para que você entenda a mensagem que eu quero te passar. Então aquele dia foi o último dia da minha vida, em que eu andei de turma. Depois disso, nunca mais eu andei de turma, nunca mais eu andei de bicicleta com as pessoas. Pelo contrário, eu andava de bicicleta sozinho, com a minha própria bicicleta que eu tinha comprado. Eu trilhava meu caminho sozinho, como sempre fiz e faço. Sempre. E isso fez com que esses meus colegas vissem em mim uma pessoa totalmente diferente. Já os seus pais e suas mães já viam em mim o filho que elas queriam ter. Porque enquanto o filho delas estava dentro de casa vagabundando, jogando videogame e passeando em shopping, eu estava levando as coisas para dentro de casa para sustentar, ajudar a sustentar a minha avó e os meus primos, que é neto da minha avó e que moravam com ela. Aqueles pais, advogados, engenheiros, pessoas que tinham um status, né? Naquela época, ser advogado e engenheiro era status. Hoje não. Hoje é profissão. Eu me lembro que quando a Poliana e o Adriano, que eram irmãos, eles passaram no vestibular, uma faixa ficou no meio da rua, ligando o padrão de energia deles ao poste da CEMIG, dando parabéns aos dois por terem passado no vestibular. Hoje, quando o filho, né, passa no vestibular, uma pessoa passa no vestibular, vai lá saber se até os pais dão parabéns, porque se tornou coisas banais. Porque a tendência do mundo é essa mesmo.
Então, antigamente a gente olhava para o título profissional. Título profissional é uma coisa, ser profissional é algo totalmente diferente. A gente pagava um pau danado. Pagava. Era muito medo. Ó, pai do fulano é advogado. Pai do fulano é mecânico. Caramba, o cara entende de tudo. O cara é o mestre de todas as coisas, né? Hoje não. Hoje, o título profissional não manda nada. O que se procura é a competência daquele profissional para ver se ele tem mérito de honrar o seu próprio título, seja ele de médico, mecânico, seja o que for. Então, esses advogados, esses engenheiros, eles olhavam para mim e eles falavam assim: olha, eu queria tanto que meu filho, minha filha fosse igual a você, Carlos, que trabalhasse. Você tem apenas 14 anos de idade e você já leva o sustento para dentro da sua casa. Enquanto meu filho está preocupado em jogar futebol, enquanto meu filho e minha filha estão preocupados em assistir novela e mexer com revistinhas de quadrinho. Entendeu? Então aquilo para mim era e sempre foi um argumento maravilhoso que eu sempre guardei na minha vida, porque eu sabia que além de fazer algo que viesse me valorizar, eu sabia que também outras pessoas estavam ali me valorizando. Há uma diferença muito grande nisso. Muito grande. Então, quando eu olho para minha retaguarda e vejo o meu passado, eu penso em todos esses detalhes. Eu penso em todas essas coisas. Sabe? Então, para mim, datas festivas, essas coisas não agregam em nada. O que agrega são os dias da minha formação. Os dias em que eu levei com 13, 12 anos de idade, 15 anos, o sustento para casa. Quando com 15 anos de idade eu saí para vencer e nunca mais voltei. Quando eu encarei aquilo que de pior o mundo tinha para me oferecer e que sem que oferecesse algumas pessoas, tais pessoas já caíram nessa. E eu vejo, eu olho, eu falo, poxa. E agora voltando um pouquinho lá atrás para não fugir do rumo do raciocínio. Quando as pessoas falavam comigo assim, eu fico imaginando, Carlos, se você fosse pai, o arquiteto de tudo e a arquiteta de tudo, foi tão maravilhoso, foram, né, tão maravilhosos, que nem fertilidade para gerar filho aqui nesse mundo me foi concedido. Porque eu via e vi o que aqueles filhos lá que tinham tudo se tornaram. E hoje, na idade que eu tô, mas antes, quando eu tinha 26, 27 anos de idade, eu pensava, ai se um filho meu agisse como agiu o filho dessa pessoa. Eu pensava isso. Por isso que sempre nos meus áudios eu sempre falei, né? Tem pai que não sabe ser pai, tem mãe que não sabe ser mãe. É só apenas um título e uma qualificação no meio social. Entenderam? Mas não há nada de maior valor do que você olhar
para trás e saber que você não foi ladrão, e saber que você nunca foi um drogado, e saber que você nunca teve uma passagem criminal, e saber que você venceu nas suas custas e não nas custas dos outros. Nós sabemos que existem pessoas que necessitam ser ajudadas mesmos. Só que no meio dessas pessoas boas existem os vagabundos, os pilantras, os canalhas, que aproveitam de alguma coisa para poder também adquirir benefício ilícito, mentindo, enganando, usurpando, se fazendo de vítimas e de coitados. E aí as pessoas ficam cegas no tiroteio. Então hoje, humanamente falando, como é um ciclo de vida por base do calendário do mundo, porque eu não me considero com 42 anos, não me considero com 50, nem com 60, nem com 10, nem com 5 aninhos de idade, nem com 1000. Eu me considero uma pessoa nascida, vivida, orientada e que venceu. E que tenta, da melhor maneira possível, apontar o melhor caminho para quem quiser, para quem desejar saber. Não tem nada mais honroso no ser humano do que ele poder deitar no sofá, ou no chão, ou na cama, e quando ele reclinar a tua cabeça, o seu travesseiro não ser o seu acusador. Não tem nada mais honroso na vida de homens, me refiro ao masculino e feminino, do que essa paz. Você acordar de cabeça erguida, dormir de cabeça erguida, honrar seus compromissos, julgar da mesma maneira que te julgam, se tornar a cada dia racional, a ponto de as suas próprias orientações a outrem, ao que eu estou fazendo aqui, servir para você mesmo. Que no caso serve para mim primeiro, em primeiro lugar. Porque tudo aquilo que eu falo para vocês, primeiro eu falo para mim. Porque eu sou o meu maior ouvinte. E ai de mim se eu não praticar isso. Para quem merece, eu dou meu nome, que é limpo, faço das tripas corações. Para quem finge que merece, ou se aproxima por interesse, eu julgo da mesma maneira que me julgam. Ou seja, eu meço da mesma maneira que eu sou medido. Isso é ser justo com você e com o resto da sociedade que está à sua volta. Então você que está me ouvindo aí, na lista de transmissão, não sei se o Rodolfo vai postar ainda hoje esse áudio, ou se vai postar amanhã, dia 5 de outubro, mas enfim. Todos os dias tem pessoas, entre aspas, fazendo aniversário. Qual foi o maior presente que você deu a você mesmo? Qual foi o maior presente que você recebeu de você mesmo?
Qual? Quantas pessoas você enganou, roubou, furtou, ludibriou? Quantas coisas erradas e quantas as coisas certas você fez na sua vida? Aí você vai ter um particular com você. Porque pouco me importa o que você tem feito da sua vida. A mim me importa o que eu tenho feito da minha. Porque dioturnamente sou pesado e sou achado em falta. Mas os benefícios que eu tenho acumulado na minha vida, as bondades que eu tenho feito na minha vida e o abrir de mão dos meus prazeres para ficar aqui, e muitas das vezes como um palhaço, falando para todos ou para poucos, é o meu benefício. Porque amanhã, quando eu ver alguém se dar mal, eu sei que aquela pessoa me ouviu. Quando eu ver alguém se dar bem, eu sei que aquela pessoa também me ouviu. Mas antes de seguir um conselho, um conceito, a pessoa procurou ou não ouvir a ela mesma. Ontem eu olhei algumas mensagens no Facebook, naquela parte lá que fica denominada, né, como possível spam, que é pessoas que o Facebook identifica que você nunca teve nenhum diálogo, aí qualquer mensagem que a pessoa te manda fica nessa área de mensagem, né? E ali um rapaz, ele falou comigo assim: olha, Carlos, eu te ouço pelo canal do Rodolfo, já ouvi alguns áudios no seu próprio canal. No passado já participei até de hangouts de você falando em outros canais, mas quando você fala sobre a não existência do amor e a não existência do perdão, confunde tanto a minha cabeça, porque eu perco o sentido do que é o amor. Aí eu fui e dei um joinha para ele. Então com certeza ele vai me ouvir lá no canal do Rodolfo. Pouco tempo agora, não vou precisar se foi uma semana atrás ou um mês atrás, porque para mim as coisas têm que ser certas para eu dar a precisão certa. Um outro cidadão, ele virou para mim no inbox do Facebook e perguntou para mim, né, se eu tinha ouvido ou se eu gostava de ouvir YouTube afora relatos de contactados. Ele até me sugeriu um canal, me parece que é chamado Área 51, onde o rapaz ele faz a narrativa de alguns fatos, né, que foram registrados no nosso país e no mundo, de pessoas que viram, né, máquinas inteligentes ou seres ou tiveram alguma experiência. Ele me perguntou sobre uma determinada senhora de um tal Carran, um negócio assim. Me perguntou também sobre outras pessoas e disse que o meu testemunho que eu tenho falado lá no meu canal
no meu grupo do Facebook, na minha lista de transmissão aqui do WhatsApp e pelo canal do Rodolfo aí. Ele disse que eu sou a única pessoa que traz uma mensagem sólida e às vezes confusa em relação ao sentimento desses alienígenas em relação à nossa espécie. Eu estou aqui só fazendo um resumo do texto que ele me mandou, porque a mensagem já foi apagada, então eu guardo algumas coisas na mente assim que vale a pena um dia usar para falar. Então o que eu vou dizer é o que eu sempre disse e vou continuar dizendo. Esses alienígenas planetários são pessoas como eu e você. Porém, a composição orgânica deles é a base de silício e não carbono. Eles evoluíram a um patamar consciente muito superior ao nosso. Da mais sublime espécie, raça, população, cidadania interplanetária, até aquela que ainda está na ramificação do conhecimento. Todos agem, medem da mesma maneira que são medidos. Às vezes a gente tem que fazer, um trocadilho para que pessoas presas em crenças entendam a mensagem. Nunca vocês irão ver eu dizer para vocês que os alienígenas amam todos nós. Quando eu estava conversando com Arneto Liel, foi a quarta vez que eu tinha ido em Arcturus. E quando Arneto Liel, ele me falou a mensagem que foi colocada como frase, no status de muitas pessoas. Até pessoas fizeram a impressão das frases para colocar em caminhões, em veículos, onde eu traduzi para aquelas pessoas que estavam engatinhando naquela época, aquilo que Arneto Liel tinha falado sobre o perdão e o amor. O amor é conquistado e o perdão é merecido, Eu tinha dito isso. E em nenhum momento eu vou dizer que eu não disse. Mas quando eu usei o termo amor e perdão, foi para aproximar você que me ouviu lá de 2016 até aqui, para a realidade que hoje eu tento, da melhor maneira possível, te contar. Mas em nenhum momento o Arneto Liel ele usou a palavra amor e nem perdão. Eu traduzi assim. Igual eu falei para vocês que nenhuma mensagem é para a humanidade. As tratativas deles são direto comigo. Sou eu quem escolho
perder o meu tempo para poder, num domingo como esse, às 16 horas e 54 minutos, poder falar essas coisas e um pouco mais para aqueles que têm interesse em aprender alguma coisa. Então nós que estamos aqui, nesse planeta, misturado nesse mundo, nós temos que ser inteligentes até quando queremos transmitir algo para alguém. Se você chegar agora perto de uma pessoa necessitada e você falar para aquela pessoa assim, olha, eu estou te trazendo essa ajuda aqui porque os alienígenas disseram para eu trazer essa ajuda até você. A pessoa vai achar que se trata de demônios. Segundo, a pessoa vai te ironizar. Se ela for educada, ela vai ficar calada e quando ela receber aquilo que você levou para ela, ela vai questionar com ela mesma se deve ou não aceitar, ou se deve jogar fora ou dar para outra pessoa quando você for embora. Se você chegar agora nessa mesma pessoa necessitada e falar assim, Deus tocou meu coração para trazer para você esse alimento aqui. Ela vai dizer que Deus é maravilhoso, ela vai te dar um abraço, ela vai pegar o pó de café daquela cesta básica, vai fazer um café e ainda vai querer que você consuma um pouco daquilo que você levou para ela. Quando eu levo ajuda para alguém, eu não digo que é Deus, nem o diabo, nem nada. Eu deixo aquelas pessoas necessitadas ficarem com a pulga atrás da orelha até o ponto de me perguntar por que eu ou um grupo de pessoas está fazendo aquilo para ela sem mesmo que ela os conheça. E é sempre a mesma pergunta. Se for de dia, eu peço a pessoa para olhar para o céu. Se for à noite, eu peço a pessoa para olhar para o céu. E a única coisa que eu digo para todos que já receberam a minha ajuda e continuam recebendo é: entre as estrelas existem homens e mulheres. E aquilo que eu faço e que nós fazemos é para que assim possamos alcançar uma perfeição diante dos olhos deles, porque foi assim e é assim que eles evoluíram. Aí a pessoa fala, você está dizendo, falando de ET? Aí eu falo, sim. Então quer dizer que existe ET? Sim. Então quer dizer que foi um extraterrestre ou um alienígena, tipo aquele lá do filme Independence Day, ou O Predador, ou Alien, a Ressurreição, que fez com que você viesse aqui, Carlos, e me ajudasse, mesmo sem eu nunca ter te visto na vida? Se qualquer um desses alienígenas que está aí na sua cabeça, que veio na sua cabeça aí, e que você acredita que foi que fez eu vir até aqui, então sim, foram eles. Aí a pessoa, ela se abre porque ela não espera
que você vai tratar de assuntos que nem ela mesma um dia pensou na possibilidade. Mas se eu chegar sendo invasivo, eu vou estar oprimindo e reprimindo a pessoa. E corre o risco de ainda eu ser visto como o inimigo dela. Mas se eu criar margem para ela me perguntar por que que eu ou nós estamos fazendo isso por ela, eu vou pedir para ela olhar para os céus e compreender, nem que seja por um momento. Nem que depois da minha fala ela entre para o quarto dela e ore a Jesus ou ao Espírito Santo, a quem que seja, não me interessa. Mas a minha parte eu vou fazer. Porque os dias foram e já estão abreviados. E ela, ou esse grupo de pessoas no mundo, serão aqueles que irão olhar para o céu e ver aquilo que nunca ninguém teve coragem de explicar da maneira que eu estou explicando aqui. Então 31 mais 11 é 42. Então, em 31 anos de vida, eu tenho bagagem para explicar quem eu sou, de onde eu vim e qual é o sentido para a minha vida. E quando alguém me perguntar sobre o amor e o perdão, sem que antes tenha me ouvido, eu vou apontar para ele ou para ela, primeiramente, as suas piores qualidades. E é nas suas piores qualidades que ela vai dizer ou ele vai dizer se existe ou não o amor e o perdão. Mas se eu for debater isso com a pessoa, eu vou perder meu tempo, vou ficar estressado, vou chatear a pessoa e no final das contas ninguém sai ganhando nada. Mas se eu fizer o apontamento e mostrar para a pessoa que o mundo é falso e que em meio à falsidade podemos escolher ser verdadeiros, aí sim eu vou dizer para a pessoa que ela tem total capacidade de buscar aquilo que ela deseja. A primeira vez que eu entrei em Galamiaque, rumo ao grande templo, eu tinha ido com uma pergunta que eu tinha feito a Gemeresh, filha de Agnachete, 3 dias antes. Quem era Deus e onde estava Deus? E a Gemeresh me disse, naquela época, que em poucos dias me responderia. Quando eu cheguei em Galamiaque, no dia 23 de agosto de 2007, e fui levado ao grande templo onde fica os reis de Galamiaque, eu vi aquelas colunas que transpassava o que parecia ser o céu, porque você não via o teto. As colunas eram colossais e delas descem água cristalina. E foi aí que eu tinha perguntado também para Agnachete quem era Deus e se eu podia conhecê-lo. E foi aí que Agnachete pediu que eu olhasse para o meu reflexo, no reflexo daquela água cristalina que escorria e escorre naquele pilar. E ela disse assim: aí está um Deus. Aqui está uma deusa. Por que que eu sempre trouxe com veemência que você é um Deus e uma deusa?
Porque um Deus não adora nunca um outro Deus. Basta você olhar na história subliminar das raças dos deuses, seja nórdico ou grego, ou seja lá o que for, lembrando que tudo isso é uma história com H de forma subliminar das antigas raças que estiveram aqui, mas isso não vem ao caso agora, porque eu já falei sobre esses assuntos, que você vai ver que sempre a rivalidade de um deus foi destruir quem adorava outros deuses. Isso diz o quê? Que um deus jamais adorará outro deus. Por isso que todo alienígena, todo extraterrestre, todo intraterreno, ele vai dizer que ele é um deus ou uma deusa e que você também é. Porque se você firmar isso em você, você não vai adorar ninguém a não ser a você mesmo. Para você não vai existir outro senhor, nem outro guru, nem outro mestre, nem outro Deus a não ser você mesmo. É isso que eu quero que você entenda. Porque enquanto você adorar alguém a quem não viu e desprezar quem você sempre vê que é você mesmo diante de um espelho ou de um reflexo, ou através do reflexo até mesmo da tela aí do seu aparelho celular ou do seu televisor quando ele está desligado, você nunca será uma pessoa totalmente transformada. Porque um Deus jamais adorará outro Deus. Você tem que acumular glórias para si mesmo. Você tem que buscar para si mesmo. Então, se você levar ajuda a alguém, e se você disser assim, foi Deus quem enviou, não é o Deus bíblico, é você na posição de Deus que está fazendo aquele milagre para aquela pessoa que ainda não descobriu que ela também é uma deusa ou um Deus. Então você não vai estar mentindo. Então por isso que às vezes eu tenho que usar com sabedoria a minha colocação verbal correta para que a pessoa entenda. Agora imagina comigo aqui, você que me acompanha há 4 anos me ouvindo pelo YouTube aí. Se eu falasse essas coisas que eu falo hoje, lá no início que você me conheceu, como estaria a sua cabeça? Então, a gente tem que começar a falar de uma forma simplificada, subliminar, para que depois a gente possa engrossar essa fala e trazer para a racionalidade no momento certo para o amadurecimento coletivo de todas as pessoas que querem realmente acreditar em algumas coisas. Deu para vocês entenderem? Então é essa a mensagem cheia de trocadilhos que eu fiz hoje, 4 de outubro de 2020. Aniversário, calendário, abreviação de ano, década, centenário, milênio. Infelizmente, nós, seres humanos, nascemos em um calendário e morreremos em um calendário. Só que nós, respeitando as regras da vida e as regras da diretriz, da hora, do dia, do mês, da semana, do ano, nós temos que também ser simplificados. Mas para aqueles que, assim como eu, ou superior a mim, já passou esse cálice aí da crendice, de um calendário, de uma hora, nós
somos inertes e somos desapercebidos em relação a certas coisas. Por isso que para mim, aniversário não tem significado algum. Eu posso ter 20 anos, 5, 100, 50, 42, 45, 37, 34. Para mim não importa. Mas se for calcular o tempo, o que vale a pena é olhar para minha retaguarda e ver que o meu passado é limpo, que o meu presente é glorioso e que o meu futuro é cheio de sucessos. É isso que é importante. Eu queria compartilhar isso com vocês, mais uma vez, para que a grande maioria consiga, se encontrar nessa vastidão do planeta, onde nós, como sendo pessoas do mundo, formamos uma humanidade mundana, perversa, cheia de erros e defeitos. E para finalizar, eu peço encarecidamente que você não acredite em uma só vírgula que saiu da minha boca. Porque se você acreditar e trazer isso como uma religiosidade de crendice para a tua vida, você vai ficar para trás. E o que eu falo aqui é a experiência da minha vida. Experiência é algo particular. E algo particular é seu e não se explica. Por isso, eu não devo satisfação a ninguém, de nada que sai da minha boca. Então, se você escolher acreditar, é problema seu. Se você escolher não acreditar, também será problema seu. E assim eu me despeço de você, pedindo para que, se você quiser e puder, não adore outros deuses, sabendo que você é o próprio Deus em si.